Boa noite, Radiação. Privilégio estar aqui com vocês, tanto presencialmente quanto quem está em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz 2022. Não começamos um ano simples, parece. A gente acabou de ver, você deve ter visto notícias do Capitólio em Minas Gerais. Um acidente trágico que deve estar trazendo dor para algumas famílias nesse exato momento. Gente que perdeu parentes, gente que está passando por cirurgias ali em Minas Gerais. Esqueci agora o nome da cidade próxima ali, a Capitólio, onde as pessoas foram levadas, alguns... Como? Passos. Obrigado. Gente com o rosto machucado, enfim, não é simples. A gente inicia mais um ano, e iniciando mais esse ano, muita gente em casa, dos nossos líderes, dos nossos amigos e irmãos aqui do Radiação, teste de Covid, preocupações com gripes e etc. A gente parece que continua vivendo parte desse processo interminável que começou ali no início de 2020. Com tudo isso, eu reafirmo, feliz 2022. Quando a gente pensa em todo esse cenário, conversando, abrindo aqui um pouco o coração e os bastidores para vocês, nós nos reunimos com cerca de 5 ou 6 pastores todo ano, por volta de setembro, outubro. Eu e mais alguns amigos pastores de diversas cidades, nós nos reunimos geralmente aqui no Radiação para pensar séries como essa, Oxigênio, para pensar séries para o ano seguinte. Então, muito do que você vai ver ao longo de 2022 aqui no Radiação, ele é fruto de oração, preparo e planejamento de um time, de uma equipe de pessoas que se preparam para isso e nos ajudam, e nós ajudamos uns aos outros. Tem outras igrejas fazendo essa série Oxigênio nesse exato momento, nesse exato mês de janeiro. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa série, e eu acho que isso nenhum dos 5 ou 6 pastores vão contar. Nós estávamos saindo aqui do Radiação, reunidos aqui, a gente coloca uma mesa, se reúne, e a gente estava indo embora. Ao final do dia de trabalho, e eu, particularmente, estava com um nó na garganta, achando assim, não achamos a série de janeiro. Foram sugeridas algumas coisas, mas eu estava bastante incomodado, mas estava dando o horário de todo mundo, e vamos embora. Só que aí, eu não sei se foi, um de nós virou e falou, gente, e janeiro? Vocês têm certeza que é essa? Porque não parece que é essa. E eu também não vou lembrar quem falou. Eu acho que a gente está precisando oxigenar. E aí nessa hora todo mundo se olhou, então eu acho que o nó da garganta não era só meu, era dos demais, porque nós nos sentamos e gastamos mais 1h30 construindo o que a gente chamou de oxigênio. Porque geralmente a gente tem feito séries aqui no Radiação, em outros lugares, tem uma grande dessas de rede social que a Paula falou aí, de gente que a gente segue, tem um cara desse, conhecido, já vi ele pessoalmente também numa palestra, e a série que ele está usando é Resoluções. E é muito comum aqui no Radiação, a gente já fez algumas dessas, e provavelmente faremos outras, em que a gente planeja, em que a gente deseja, em que a gente ajuda cada um de nós a pensar o que a gente vai fazer do ano? Como que a gente vai conduzir o 2022? Quais são as resoluções, ou quais são os planejamentos, ou quais são as decisões, quais são as coisas que a gente vai deixar, as coisas que a gente vai introduzir, como é que a gente vai viver tudo isso? Só que a gente parece que alegrou o nosso coração daquele time que chegou aqui bem cedo, orou junto e falou, Senhor, ajuda a gente a pensar naquilo que vai ser útil para a alimentação, para a vida das pessoas que vão ser impactadas pelas séries. E a nossa própria vida. E aí a gente chega à conclusão que a gente está precisando de ar.
São 2 anos já, 20 e 21, que a gente planejou algumas coisas, você planejou algumas coisas, algumas deram certo e outras deram muito errado. Alguns planejamentos foram engavetados, algumas coisas a gente está esperando a hora certa, algumas coisas a gente se lançou, mesmo diante de um tempo difícil para fazer, mas é quase que líquido e certo que tem gente aqui dentro que algumas coisas saíram um pouco do controle e outras começaram a se encaixar. Esse filme que está aqui, ele está na Netflix. Já digo desde já, se você é claustrofóbico, não assista. Tem alguém claustrofóbico aqui? Não assista Oxigênio, porque pelo que eu li, eu não assisti, tá? Eu estou falando só de ver trailer e ler críticas sobre o filme, eu não sei se eu vou conseguir minha esposa para assistir comigo, e a gente tem um acordo de não ficar assistindo filme sozinho, a gente gosta de assistir filme junto, mas essa é uma outra história para outro dia. Mas essa parece que é quase que a única locação do filme, eles chamam assim na crítica, quase que a única locação do filme é dentro de uma câmara criogênica, com um vidro aqui assim, ó, e essa mulher, a Liz, ela acorda dentro dessa câmara criogênica, sem lembrar quem ela é, nem mesmo o nome, e ela percebe que ela tem uma reserva reduzida de oxigênio, e ela precisa achar um jeito de lembrar quem ela é, o que ela está fazendo ali, como ela sai dali. Bom, de repente você está pensando, mas que filme? Para que isso? Então só você assistindo, Netflix, pega hoje à noite, Oxigênio, procura lá e assiste. Se você é claustrofóbico, respira bem para assistir. O que é interessante desse filme é a percepção dessa metáfora muito próxima do nosso tempo, de uma incompreensão do cenário, uma incompreensão do que a gente está vivendo, e uma sensação meio de prisão, uma sensação meio de limitação que a gente tem vivido, e como é que a gente sai desse sufoco, e como é que ela vai sair desse sufoco, e logo ela vai perceber, dando só um pequeno spoiler, porque eu também não vi o filme, foi do que eu li, que ela percebe que quanto mais desesperada ela fica, mais rapidamente cai a reserva de oxigênio, porque ela gasta mais oxigênio dentro da câmara criogênica. E quanto mais calma ela fica, menos oxigênio ela gasta e mais ela consegue ganhar tempo para tentar sair de lá. Por isso que eu acho que falar sobre ar nesse início de ano é importante para todos nós. Cada um de nós vai fazer os seus planos, os seus objetivos, vai ter os seus desejos, a construção de alguma coisa, a empresa, perder peso, ir para a academia e tantas outras coisas que a gente coloca num planejamento de começo de ano. E eu aconselho que você faça um planejamento de começo de ano da sua empresa, da sua vida pessoal, da sua família, para os seus filhos. Eu acho que é importante planejar. Se a gente não tem um rumo, às vezes a gente fica muito paralisado, mas eu penso que eu estou rasgando o coração aqui para dizer para vocês que eu acho que a gente precisava esse ano dar um passo atrás. Um passo atrás. E oxigenar. Feliz 2022. E o primeiro desejo meu para cada um de vocês e para mim mesmo e para cada um de nós é capacidade de respirar. Respirar para lidar com o que vem pela frente. Como vimos no nosso vídeo de abertura. E se as coisas começarem a dar errado? E se tivermos mais um ano complicado? Eu acho que é importante a gente respirar. E por que oxigênio? Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade é um conceito importante que eu preciso trazer para você. Porque do ponto de vista físico, obviamente, respirar é quase que uma coisa automática, a gente nem sente que faz. Mas a grande verdade é que de vez em quando a gente precisa parar e pensar que a gente precisa respirar para oxigenar melhor, porque às vezes na ansiedade a gente oxigena mal e isso vai dando um desespero muito grande interno. Quem já passou por crise de ansiedade sabe muito bem do que eu estou falando. Mas do ponto de vista de uma vida que faz sentido, do ponto de vista da vida como ela se apresenta, não só do ponto de vista físico, mas emocional e espiritual, nós vivemos num ambiente de oxigênio do ponto de vista físico, e todos nós dependemos dele. Eu vi um vídeo essa semana também que se faltar 1 minuto de oxigênio no universo, ou na Terra pelo menos,
é uma catástrofe completa, porque nós somos altamente dependentes desse gás. O corpo é altamente dependente desse gás, e do ponto de vista emocional e espiritual, nós somos altamente dependentes da presença de Deus. Salmo 139, que a Paula leu aqui alguns versos, diz assim que aonde eu for, seja no mais alto monte ou num lugar mais escondido, para onde eu for, o que eu pensar, mesmo antes de eu me levantar ou indo me deitar, Deus está lá. O Espírito de Deus, a presença de Deus, ele preenche todo o universo. E é muito interessante saber que essa série poderia se chamar Espírito, porque Espírito na Bíblia, seja no Antigo Testamento, que é escrita em hebraico, seja no Novo Testamento, escrita em grego, as duas palavras para Espírito, elas são a mesma palavra usada para ar. No hebraico, aquela palavrinha ali, eu até entrei num site de Israel para ouvir como se diz essa palavra. E eu vou tentar. Eles têm um gutural muito forte. O gutural, ele tanto funciona para dentro quanto para fora. Então esse primeiro R é ru. Ru. É muito mais forte que isso, mas é quase isso. E o final vai entrar para dentro nesse gutural. É ruach. Ruach. Eu fui no site para ver direitinho, né? Porque tem gente que é mais enjoado com isso. Então é ruach. E esse ruach é quase que uma expressão que aponta para justamente o que ele é, ar. Ruach. Espírito. O espírito que paira sobre o universo em Gênesis 1 é o Ruach. Parece ar, não parece? E no grego, aí fica mais fácil para você que já trocou um pneu aí esse ano ou no final do ano passado, como eu. Em grego, espírito é pneuma, de pneumático, de pneu, ar. A ideia de encher o pneu ou de ter o pneu cheio, ou a própria palavra pneu, é um ambiente cheio de ar. Pneuma é a palavra para espírito. Ruach, já falei errado, e pneuma são as palavras para espírito. E a ideia que a gente quer desenvolver nessa série é apresentar para você essa possibilidade de respirar, tanto fisicamente, quanto essa necessidade de se reconhecer no ambiente de Deus, no ambiente do Espírito de Deus, e respirar esse ambiente, viver nesse ambiente. Para isso, eu preciso que você venha comigo para conhecer duas pessoas que eu acho que melhor conseguem traduzir uma vida em que viver mais leve, mais oxigenado, viver de forma mais sendo quem se é verdadeiramente, abandonando algumas máscaras e alguns pesos emocionais. São duas pessoas fundamentais para essa série que eu acho que vão nos acompanhar em todos os episódios. A primeira é esta mulher, a Brené Brown. Eu conheci ela por conta de um livro que a Paula ganhou. Depois eu recebi um convite para assistir na Netflix pela Letícia de uma palestra da Brené Brown. Está lá na Netflix também, chama Call to Courage, é um chamado à coragem. E ela é uma pesquisadora, doutora em serviço social, ela é contemporânea nossa. E eu acho que tem algumas coisas importantes que você precisa saber dela. Ela é uma texana, ela se apresenta como texana, e isso é fundamental na cultura norte-americana. Quando ela se apresenta como texana, ela está dizendo assim: eu sou uma pessoa muito prática, e eu aprendi na minha casa, eu sou de uma família de 6 gerações de texanos, eu aprendi na minha casa que a gente tem que ir lá fazer e resolver. Eu nunca fui uma pessoa de mimimi, odeio mimimi. Aliás, eu nem me relaciono com essas pessoas. É mais ou menos quem ela era.
Porque essa estudante, essa pesquisadora, doutora, ela passa a se especializar no estudo da vergonha. Ela se especializa no estudo da vergonha e ela diz que todo ser humano é altamente impactado por essa emoção, a vergonha. Todo ser humano tem vergonha na cara. A gente tem vergonha. Você pode ser a pessoa mais extrovertida do mundo, mas para Brené Brown, de acordo com seus estudos, a vergonha é altamente presente na vida da gente. E a vergonha, ela acaba sendo dominante para que a gente tome decisões e entre num ambiente de sufoco. Ela diz assim: há algo em mim que, se as pessoas souberem ou verem, fará com que eu não mereça conexão. Rapidamente, depois você assiste a palestra dela, ela vai dizer assim que ela, nas pesquisas dela, se aponta que todo ser humano é altamente dependente de conexão. Nós fomos preparados para a conexão. Nenhum ser humano consegue viver desconectado. Uma comunidade, um namorado, uma namorada, um amigo, na empresa, amigos. A gente precisa sentir-se conectado. Ao sentirmos-nos desconectados, estamos infelizes. É mais ou menos essa linha. Só que ela vai perceber, a partir do estudo da vergonha, que apesar da alta necessidade e importância da conexão para seres humanos, nós somos altamente controlados pela vergonha e isso trabalha contra o processo de conexão. Por quê? Porque nós não nos expomos aos relacionamentos. Essa é a defesa dela. Porque a gente acha que há algo em nós que, se as pessoas realmente conhecerem ou verem, nós não seremos merecedores daquela pessoa. Nós temos uma certa vergonha de se expor. Homens talvez entendam isso melhor. Mulheres, eu acho que já estão entendendo isso muito bem, independente de gênero, classe social, escolha, opção, de qualquer estilo da sua vida. A vergonha, ela é muito presente. E por que eu cito homens? Porque nós aprendemos desde pequeno a não chorar, a não revelar os nossos sentimentos, a não expor as nossas fragilidades. E a Brené Brown, ela vai trabalhar nisso. A vergonha, ela diz, é a mais poderosa das emoções, é o medo de não sermos bons o suficiente. Não sou o melhor marido, não sou o melhor filho, não sou o melhor aluno, não consigo ser o que aquele influencer da rede social por mais que eu siga. Eu não sou melhor, eu não consigo ser altamente, não sou mais magro, não sou. E esse processo trabalha contra a gente. E ela vai dizer que no dia em que ela entendeu isso, ela começou a trabalhar para entender qual é a base da vergonha. E aí ela chega a essa conclusão, a conclusão de que a gente rejeita as nossas vulnerabilidades. E ao rejeitar as nossas vulnerabilidades, nós criamos uma máscara. E a gente está aprendendo tanto a conviver com máscara, né? Como é ruim respirar com máscara. E isso gera um peso, gera diminuição de oxigênio, gera incapacidade de estabelecer relacionamentos significativos. E nós vivemos uma vida sufocados. É mais ou menos por aí que a Brené Brown vai. E ela diz que no dia que ela descobriu isso, toda a vida dela mudou. Porque aquela texana que lidava com a vida de um jeito precisou se abrir para a possibilidade de se expor. Procura. Tenho certeza que você vai, no mínimo, alguma coisa legal você vai aprender com ela. A outra pessoa que eu quero que você conheça é Paulo de Tarso. Lembra que eu falei, são as duas pessoas que eu acho que melhor conjugaram a ideia de uma vida mais livre, mais leve, mais oxigenada. A Brené Brown, pelo fato de que ela, nos seus estudos, ela descobre que muitos de nós, ou a maioria de nós, vivemos de tal forma que escondemos as nossas vulnerabilidades.
e na ânsia de se conectar, mas a gente esconde a vulnerabilidade, então a gente nunca está aberto a se expor verdadeiramente quem somos, e nesse processo a gente se vê em relacionamentos superficiais, mesmo dentro de casa às vezes, dentro de marido e mulher às vezes, porque a gente não se revela verdadeiramente quem somos. E o outro é Paulo. Paulo não é contemporâneo nosso, mas ele é um personagem fundamental, porque o texto que a gente vai usar ao longo de toda essa série é de Paulo. Mas não é esse. Mas esse aqui fala quem é Paulo para a gente. E chegou a hora, quem sabe aqui no Radiação, não só aqui, mas em coisas que vêm por aí, no final a gente fala, aprender um pouco mais sobre quem é esse homem tão importante para a formação do cristianismo como ele se apresenta hoje. Paulo, ele faz aqui um descritivo de quem ele é: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O texto é complexo, mas é muito simples. Ele está dizendo assim, primeiro ele está dizendo a sua origem. A Brené Brown, texana, ele hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele, ao se situar da tribo de Benjamim, ele está dizendo assim: eu sou da elite de Israel. O primeiro rei de Israel é da minha tribo. Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou de gerações e gerações de hebreus. A minha família, eu segui todos os rituais de um hebreu. Fui circuncidado ao 8º dia e eu fui criado nisso e eu sou dessa tribo, verdadeiro hebreu. Ele fala assim: eu sou, do ponto de vista religioso, o que ele está dizendo assim: se Deus se preocupa com alguém no mundo, é com gente como eu. Aí ele diz assim: quanto à lei, fariseu. Então a Brené Brown, doutora. O Paulo, doutor. O Paulo, ele estudou com os melhores homens da sua época. Ele estudou aos pés do grande rabino Gamaliel. E Paulo se tornou um dos melhores dos melhores. Paulo é líder entre os fariseus. Ele é irrepreensível, porque isso fez dele um homem que valorizou altamente a sua capacidade, ao ponto dele se colocar, ele está escrevendo para a igreja, né? No caso para a igreja de Filipos, e ele está dizendo assim: eu fui um perseguidor disso aqui, porque eu me coloquei de tal forma, a minha atividade, a minha maneira de viver era tão irrepreensível, baseada na lei, baseada naquilo que eu aprendi, que eu não suportava quem pensa diferente de mim. Se você encontrar alguma coincidência com alguns religiosos que se sentem tão superiores a você, não é mera coincidência. Gente que se acha melhor que todo mundo, gente que se acha mais do que todo mundo, gente que, porque conhece algumas passagens da Bíblia, porque conhece algumas doutrinas da Bíblia, se acham super acima de você, que é um pobre mortal, cheio de falhas e defeitos. Não é mera coincidência. Paulo era um homem assim. Ele está dizendo isso para dizer nesse texto que ele deixou de ser assim como a Brené Brown. Ele teve um momento, foi justamente numa imagem parecida como essa aqui, em que ele cai do cavalo e tem um encontro com Jesus, e isso vai mudar a vida dele. A Brené Brown, ela tem um encontro com pessoas que não lidam bem com as suas fragilidades, e Paulo tem um encontro, ele pessoal, com a sua fragilidade, com a sua própria história, e isso muda a vida dele. E aqui a gente vai chegando no ponto de entrar no episódio de hoje, que é a ideia de sair do sufoco, porque eu penso que nós, seja do ponto de vista da Brené Brown, seja do ponto de vista de Paulo de Tarso, tem muito a ver com a gente. A ideia daquilo que a gente tenta passar para as pessoas. Porque quando a gente planeja, ou quando a gente deseja, ou aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas, a gente cria um personagem. E esse personagem, por vezes, é como se a gente tivesse sufocado por esse personagem, a ponto de não poder apresentar as nossas vulnerabilidades, porque a gente precisa manter o personagem de pé, e isso é muito doloroso, muito pesado. Talvez existam aqui dentro hoje, homens e mulheres, de novo, independente de raça, classe social, opções diversas que a vida hoje dá nesse mundo contemporâneo. Gente sobrecarregada pelo personagem que criou.
ou pelo personagem que tenta manter de alta perfeição. E aí a gente vai ver hoje, e a gente começa hoje a pensar nessa oxigenação necessária ao longo dos outros finais de semana. A gente vai continuar avançando nesse texto que a gente vai ler hoje, para mostrar como Paulo, e a gente vai trazer também alguns conteúdos da Brené, para a gente ver como essa ideia de oxigenar, de se libertar de alguns pesos, de viver um pouco mais leve, de encarar os planos e desejos de uma forma diferente daquilo que fazemos até hoje, o quanto isso é importante. A gente precisa sair do sufoco e perceber a essencialidade do oxigênio. E eu começo aqui então na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Esta é, sem dúvida, a carta mais difícil que Paulo escreve para uma igreja. Porque estas pessoas para as quais Paulo escreve, principalmente na segunda carta, não é o caso muito da primeira, são pessoas que estão o criticando ferozmente e falando mal dele por trás. Paulo está sendo taxado de falso apóstolo, isto é, falso servo de Jesus. Paulo está sendo taxado de um homem fraco, forte quando escreve e fraco quando está presente. Paulo está sendo minado em todas as suas convicções. Em 2 Coríntios capítulo 3, ele começa a responder isso, e a gente vai trabalhar o capítulo 3 para fazer esse processo de oxigenação. E ele está sendo minado nas suas convicções. Talvez você mesmo esteja sendo minado nas suas convicções. Talvez você esteja sendo minado nas suas escolhas dos últimos anos. Talvez você esteja sendo minado dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, dentro de você mesmo. E isso é um peso, é sufocante. E aí a gente vai olhar para um Paulo e como ele, diante de uma situação tão tensa, responde para as pessoas que estão sendo tão pesados com ele. É uma tendência, muitos de nós, se somos atacados, atacamos. A maioria de nós fazemos isso. Atacou, ataca também. Veja como Paulo responde. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Lembra quem é Paulo? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do pneuma, mais do ruach, mais do Espírito. Pois a letra mata e o ar de Deus, o Espírito de Deus, renova a vida. Ele está sendo atacado e parece que ele desviou a conversa. E ele está dizendo assim: eu não vou me deixar sufocar por vocês. Vocês não vão conseguir matar aquilo aonde eu cheguei e o que eu estou vivendo. Eu não serei escravo e nem dominado pelos sentimentos pesados de vocês e pela situação difícil que está diante de mim. Tal é a confiança que temos em Deus por meio de Cristo, ele fala. Eu queria olhar para esse texto rapidamente com você para a gente caminhar aqui. Perceba, nós vivemos numa sociedade que valoriza altamente a autoconfiança. Nós vivemos numa sociedade que valoriza altamente que você seja capaz de lidar com todas as coisas. Pessoas que não se rendem ao mimimi, não se rendem ao choro ou às fragilidades que a vida apresenta, mas que como um trator atravessa, porque o mundo foi preparado e está sendo cada vez mais presente essa ideia de seres humanos que são altamente super-heróis, altamente capazes de enfrentar todas as coisas. E isso em si não é uma total inverdade. Aliás, é muito importante que existam pessoas confiantes no mundo, pessoas corajosas no mundo, mas veja como Paulo fala, tal é a confiança que temos em Deus.
Paulo joga a sua capacidade de ser uma pessoa confiante, não nas circunstâncias, não nele mesmo, mas em Deus. E ele vai dizer assim: a minha capacidade, ou a nossa capacidade, não vem da gente, mas vem de Deus. O mundo precisa de pessoas corajosas. E a pesquisa da Brené Brown vai dizer assim, ela vai dizer assim para a gente, a coragem, a melhor medida, a medida mais eficaz de coragem é a vulnerabilidade. Porque a coragem trabalha com a incerteza. Pessoas corajosas que se lançam para uma nova empreitada profissional, pessoas corajosas que se lançam na possibilidade de contar a verdade sobre a sua vida, pessoas corajosas que falam eu te amo primeiro que o outro, pessoas corajosas que vão diante de uma situação emocional ou profissional sem a expectativa ou sem ficar prisioneiro do resultado, são pessoas que se lançam vulneráveis diante do novo, diante do inexplicável, diante daquilo que estão dizendo, será que é o melhor a fazer? E a pessoa tem coragem de ir. Para Paulo, esse processo é assim, eu não confio em mim, eu confio em Deus, a minha capacidade não é minha, a minha capacidade vem de Deus. A sua força, a sua capacidade de respirar, ela não está distante de encarar as suas fragilidades. Paulo está mostrando uma pessoa, ou está se mostrando uma pessoa, depois de ser aquele Paulo, de antes daquele momento lá que a gente viu, do seu encontro com Jesus, um homem totalmente confiante em si mesmo. Paulo está dizendo assim, eu me livrei disso. Paulo chega a dizer em uma das suas cartas, aliás, eu acho que é nessa, final dela, ele vai dizer assim, portanto, lá na frente, a gente nem vai usar esse texto profundamente, mas ele vai dizer lá na frente, portanto, depois de tudo que ele escreve, lá no capítulo 11 ou 12, ele vai dizer assim, portanto, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Paulo mudou demais. Ele entendeu que o ar que ele respira, a capacidade que ele tem, a força que ele pode ter, não está baseado no melhor dele ou no pior dele, mas está baseado na compreensão de que o ambiente do oxigênio, do ponto de vista emocional e espiritual, é estar na presença de Deus. O oxigênio, ele tem essa função essencial na vida, e se a gente for relacionar com Gênesis 1, a gente vai perceber o quanto ele é essencial e externo, na verdade, a nós. E essa relação de fragilidade e força está presente no ser humano desde a sua formação, porque é lá em Gênesis capítulo 1 e 2, que vai dizer assim, que o Senhor Deus formou o homem e a mulher do pó da terra, isto é, um ser tão frágil, e soprou nele fôlego de vida, soprou nele ruach, soprou no homem, Deus sopra no homem o seu próprio fôlego. Essa ideia presente no relato da criação, ela mostra o quanto o oxigênio seria essencial e o quanto a presença de Deus é essencial para manter a vida como ela é, para manter o universo funcionando. Porque sem esse sopro, que por mais que seja um sopro, mas é muito, ele apresenta essa ideia de força, porque é exatamente a oxigenação que dá condição da gente usar os nossos músculos, a nossa cabeça, as nossas pernas, os nossos braços em máxima potência. E isso é externo. E Paulo compreendeu isso. Perceba como Paulo, ele mudou a sua perspectiva e diante de um auto-ataque, ele diz assim, eu não tenho problema com as minhas fragilidades. Eu não tenho problema se vocês acham que eu sou fraco na fala. Se alguém cortar só esse trecho e lançar nas redes, vai achar que eu estou brigando com vocês, né? Mas é Paulo falando. Ainda que eu também possa ser fraco na fala. Mas o Paulo está dizendo assim, eu não estou limitado à pressão e ao peso. Eu aprendi a encarar quem eu sou. Tem um outro texto que ele diz assim, para a gente seguir no restante do texto, ele diz assim, eu carrego esse tesouro, a presença de Deus, num vaso
de barro. Ele diz assim: o alto tesouro que eu possa ser não sou eu, mas é aquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu carrego isso num vasinho de barro, eu carrego isso na minha fragilidade. E o texto termina dizendo assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui nós temos dois ambientes, dois possíveis ambientes. Paulo está dizendo assim, que ele está agora vivendo. Por que ele se reconhece uma nova pessoa? Por que ele se reconhece mais leve diante das pressões da vida? Porque ele fala assim: gente, é o seguinte, eu não estou mais na velha aliança, eu estou na nova aliança. E a nova aliança, ela não é baseada na letra, ela é baseada no Espírito. É isso que Paulo está falando aí. Ele está comparando a antiga aliança, e ele vai fazer isso mais, e semana que vem a gente vai falar um pouco mais dessa ideia de vulnerabilidade, não do ponto de vista somente da fraqueza, mas da coragem da qual ela se apresenta, e ele vai comparar isso nesse texto nos próximos versos, mas aí a gente fala semana que vem. Mas o importante da gente perceber aqui é que ele está dizendo assim: eu não vou me deixar dominar pelas pressões de nenhum de vocês. A minha capacidade e a de vocês, ela vem de Deus, não de nós. Não está em nós. Todos nós precisamos lidar com as nossas fragilidades. E aí ele diz assim: por quê? Porque eu estou vivendo na nova aliança e não na velha. Qual a diferença da nova e da velha aliança? A velha aliança é uma aliança baseada na letra. Pelo menos nesse texto é o que ele diz. E a nova aliança baseada no pneuma, no Espírito. Essa é a diferença entre as duas alianças. Uma aliança é baseada na letra e a outra é no Espírito. O que é a letra? Senão a própria ideia que está presente em diversas cartas de Paulo da lei de Deus. A velha aliança era baseada na lei, na minha capacidade de responder positivamente à lei. E isso é presente na vida de um religioso e de não religiosos, como podemos nos reconhecer, não tão religiosos quanto os religiosos, que são baseados na Bíblia, na lei. E ele vai dizer assim, ele é um homem que foi baseado nessa lei, e ele vai dizer assim: isso aqui não é mais aonde eu vivo. Eu não vivo nesse sufoco, eu vivo nessa liberdade. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde há o sopro de Deus, onde há o oxigênio de Deus, você está vivendo livre e não preso. E ele está dizendo isso sobre a lei. E ele está dizendo assim: eu não vivo mais sob a pressão. Eu vou ampliar isso, porque é facilmente ampliável, seja do ponto de vista da lei, se você conhece a lei, o Antigo Testamento, ele tem lá um monte de regras, um monte de jeito de fazer as coisas, um monte de jeito de se comportar. O tamanho da barba, por exemplo, o tipo de roupa, o que se come, o que não se come. O dia certo para isso, o dia certo para aquilo. A maneira de fazer todas as coisas. E antes que alguém me questione, então isso tudo é ruim, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, em outros textos, ele vai dizer: a lei é muito boa, a lei é boa demais, e a lei ela mostra exatamente como a gente pode se aproximar de Deus, porque Deus é o que ele revela na sua lei. Só que a nova aliança descobriu uma coisa que eu e você precisamos descobrir, se não descobrimos ainda. Você não vai conseguir ser perfeito, porque você pode ser bom em muitas coisas, mas algum pratinho girando vai cair, porque você não é perfeito, porque você não tem essa capacidade de viver no ambiente da letra, porque a letra vai matar. Então a gente é pressionado para ser o melhor profissional, o melhor vendedor, o melhor tudo. E isso em si não é ruim. É muito bom que a gente busque ser o melhor em todas as coisas. Mas é muito mais importante que você compreenda a partir da perspectiva do oxigênio, da nova aliança, do pneuma, da nova aliança no Espírito, que vivifica. Isso não pode ser uma pressão. O que seus pais esperam de você, o que o casamento espera de você, o que os filhos esperam de você, o que os filhos esperam dos pais. Isso não pode ser uma pressão que torna a coisa insustentável, porque no dia que torna a coisa insustentável, a gente está
numa câmara criogênica, sem ar para respirar, porque a gente se deixou dominar pela letra, e a letra domina o que nós somos, e nós achamos, e aí eu abro esse parênteses aqui para concluir essa parte, aí sim falando especificamente do aspecto religioso. Alguns de nós guardamos essa mentalidade, que ou eu me encaixo nessa câmara criogênica, ou é melhor eu ficar longe de Deus, porque Deus quer que eu fique na câmara criogênica, preso a um monte de coisas. Só que Paulo fala assim, eu estou na nova aliança, e a nova aliança é no pneuma, é no ar, é livre. Porque onde está o ruá, onde está o pneuma, onde está o espírito, onde está o oxigênio, aí há liberdade. A sua força não está exatamente no que você vai planejar e nos desejos que você tem e nas pressões todas que estão ao redor de você, mas num coração disposto a prosseguir. A nova aliança no Espírito, a qual eu convido você, te dando um feliz 2022, é muito tênue também você confundir com ser preguiçoso e achar que você não deve melhorar nada, que você é assim e nunca vai mudar, e você se entregar às suas fragilidades. Não é isso. A nova aliança no Espírito, ela te convida a respirar o verdadeiro ar que vai te dar oxigenação suficiente para tomar decisões por conta própria, sem pressão, e cada vez que as pressões vierem, e elas vêm, saber lidar com elas, para recomeçar, inclusive, se for preciso. Paulo, ele está vivendo nesse ambiente, e eu concluo aqui com vocês. A primeira coisa que a gente quer estabelecer nesse início de ano, nessa série Oxigênio, é que você tem duas escolhas para 2022. Ou viver debaixo das suas pressões, e aí para escapar das pressões, ou escapar das coisas que não dão muito certo, ou você entra numa câmara criogênica, uma máscara, que vai te proteger, ou vai dizer que você está conseguindo, ou não vai se expor com medo de viver as pressões naturais da vida, ou você vai se expor ao oxigênio. No fim de uma das falas da Brené Brown que eu ouvi, ela caminha juntinho com Paulo. Então tá bom. Se Paulo, então, agora é esse homem que consegue, diante de uma alta pressão que ele está vivendo, dizer assim, olha, eu não estou mais preso às minhas capacidades, eu vivo agora, a minha capacidade ela vem de Deus, porque eu não estou mais debaixo da letra, mas eu estou debaixo do Espírito, eu estou debaixo da lei. É esse convite que eu faço para você nessa série, e a gente vai continuar tratando de como isso pode acontecer na sua vida. Mas, a partir de Paulo. Mas agora eu quero relacionar os dois aqui. A Brené Brown termina, talvez, a palestra dela mais ouvida num TED que ela fez, aliás, é a mais ouvida de todos os TEDs. Ela vai dizer assim, como é que eu vivo? Eu amo com todo o meu coração. Ela vai dizer assim, pessoas que precisam de conexão, e todo mundo precisa, nós precisamos amar com todo o coração, mesmo que esse amor não volte. A gente precisa ter capacidade de amar com todo o coração, por mais difícil que isso seja. Ela nunca relaciona esse tipo de vida com falta de sofrimento. Não é fácil viver assim, mas talvez é a melhor maneira de viver, é a maneira que você mais se conecta com a essência da vida, amar com todo o coração. E Paulo, ele está demonstrando isso nessa carta e nas outras, o quanto ele consegue amar pessoas que ele sabe que estão falando mal dele. Encontrar gratidão mesmo nas situações difíceis. Paulo, ele encontra motivos para agradecer nessa carta, diante de uma situação difícil, independente do que o ano te apresente. Eu queria te convidar, antes dos planos e desejos, a você ser uma pessoa altamente amorosa. Altamente amorosa. E se ao final desse amor você ainda disser assim, mas não está funcionando, não deu certo, eu amei, mas não fui amado, eu recebi em troca algo que só me gerou mais dor,
encontre razões para ser grato, mesmo diante das situações difíceis. Isso vai te lançar para frente. É uma frase que eu não sei se eu já falei aqui, mas que eu acho que é muito importante para todos nós. O que os outros fazem daquilo que eles fizeram com você é problema dos outros. Mas o que você faz do que os outros fizeram com você, isso é problema seu. Se os outros estão nas suas máscaras, nos seus pesos, nas suas críticas, isso é um problema dos outros. Como eles vão se resolver, como vai ser o coração deles, é um problema deles. Você só tem controle sobre o que você faz daquilo que estão fazendo com e por e para e contra você. Você pode decidir respirar e não se ver preso a tudo isso. E a Brené Brown termina dizendo assim, e aprenda a seguinte frase: eu sou suficiente. Eu entendo ela. O que ela está querendo dizer, talvez o que eu acabei de dizer. Pare de ligar para os outros assim, excessivamente, o que os outros pensam ou dizem. Você se basta. Se você está bem consigo mesmo, segue em frente. Se você não se culpa, se você está livre internamente, siga. É só aqui. E ainda que eu entenda, acho que eu entendo o que ela quis dizer. Eu dou benefício a ela. Quem sou eu para dar o benefício para ela, né? Uma doutora que está estudando há tanto tempo, há mais de 16 anos, a vulnerabilidade e a vergonha e como essas coisas são importantes para a coragem. Mas será mesmo? É só aqui que eu acho que ela e Paulo abrem um caminho diferente. Será mesmo que você é suficiente? Será mesmo que você se basta? Até um ponto eu acho que sim. Mas eu acho que é contraditório com a própria fala inicial de todas as palestras dela. Todo ser humano foi preparado altamente para a conexão. Todo ser humano foi preparado altamente para a conexão. Eu sou suficiente. Eu preciso me conectar. E ainda que as pessoas ao redor me frustrem no processo de conexão, seja por conta de uma traição, seja por conta de alguém que não cumpriu o acordo, seja porque alguém falou pesado comigo e me magoou, seja porque em casa a situação está difícil entre a família, seja porque na empresa o clima está pesado, seja porque existem situações difíceis que faz com que você precise encontrar forças em você mesmo, porque ao redor você não encontra. Mas Paulo entendeu um negócio importantíssimo, que eu quero trazer aqui nesse final, essa percepção de que o ambiente da presença de Deus é essencial, é importante, é necessário, é uma percepção absoluta de qualquer ser humano. A conexão com o ar, a conexão com o ruar, a conexão com o pneuma, a conexão com o Espírito de Deus. Feliz 2022. Se tem uma coisa que antes dos planos e desejos, antes de todas as pressões que a gente vai viver em 2022, porque nós viveremos, ao dizer, livre-se do sufoco, dos pesos e das pressões, primeiro, não quer dizer que eles não vão acontecer. E segundo, em nenhum momento eu estou sendo contrário a planos e desejos. Planeje, deseje, faça, realize, vá atrás, diga eu te amo primeiro. Faça tudo o que for preciso fazer para melhorar a situação ao seu redor. Mas não seja prisioneiro do sufoco, dos pesos e das pressões que essas coisas trarão. E isso só é possível quando você respirar puro, quando você se conecta à fonte da vida do universo.
a fonte da vida para cada ser humano, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus, a presença de Deus. Você vai precisar. Você vai precisar da presença de Deus para cada luta. Você vai precisar da presença de Deus para cada desafio. Você vai precisar da presença de Deus em cada frustração. Você vai precisar da presença de Deus diante de cada uma das coisas que acontecerem em 2022, as boas e as ruins. Faça um compromisso hoje, enquanto a gente canta a canção e depois a gente ora junto. Eu não vou ser prisioneiro dos meus erros. Eu não serei prisioneiro das minhas frustrações. Eu não serei prisioneiro das insatisfações. Eu não serei dominado por aquelas coisas que eu não consegui ser perfeito. Eu não vou me entregar diante das coisas difíceis. Eu vou respirar. A essência da vida é respirar. Fisicamente. Vai ter dias que você vai entrar no carro, entrar no seu quarto. Vai ter dias que você vai ter que se afastar um pouco das pessoas e puxar o ar lá do fundo para oxigenar, para você poder pensar melhor. Você vai ter que parar de olhar tudo ao redor. E isso não precisa ser pastor, pode ser um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um amigo. Alguém, algum dia desse ano vai te falar assim: respira, respira, respira. Mas você vai precisar também. E a decisão não é só física. Esse passo que a gente está dando aqui hoje é um passo assim. Eu quero entender o que Paulo entendeu. A Brené Brown chama esse momento da vida dela de despertamento espiritual. Paulo teve um despertamento espiritual e é o que eu convido você a ter, um despertamento espiritual da alta necessidade, absoluta importância e essencialidade de conhecer e viver no Espírito de Deus. E decidiu bater um ruá ali fora agora. Que seja a própria presença do Espírito que você deixe que ela entre. Que você encontre essa possibilidade de deixar o Espírito de Deus, Jesus Cristo, o próprio Pai, viver dentro de você, ser rei, dominar, para te tornar livre, porque onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus te abençoe.